Nós, quando falamos do sistema carcerário, do sistema penitenciário, nós falamos de tortura em tempos modernos. O cárcere hoje perpetua estruturalmente aquilo que é a tortura. E o faz não apenas de forma física, mas o faz de forma psíquica, de forma emocional. O faz também criando estruturalmente na pessoa um ambiente que ofende aquele que é o ser humano, tortura o que é o ser humano. E torturando o ser humano, também tortura e ofende fundamentalmente aquele que é importante para nós como pastoral carcerária. O cárcere, portanto, além de ser tortura, é a expressão do novo campo de concentração, o novo Auschwitz, que a nossa sociedade reproduz, reproduzindo aquilo que é a diferença entre a grande casa e a senzala. Historicamente, a tortura, assim como outras relações de poder no Brasil, se instituem a partir de um ideário racista. Como que se constitui essa ideia na nossa vida de uma maneira geral na sociedade brasileira, né? A primeira prisão no Brasil, ela foi construída mais ou menos em 1835, por aí. Nesse momento, outras instituições também estão sendo estruturadas no Brasil. Instituições de ciência, universidades, instituições relacionadas ao direito, à saúde, e também estão sendo produzidas discussões e debates públicos nas casas legislativas voltadas ao problema da população negra. Por que problema da população negra? A escravidão no Brasil, ela foi abolida formalmente em 1888. Mas cerca de 50 anos antes, vão dizer alguns historiadores, esse debate já estava acontecendo. A grande pergunta que se fazia era o que fazer com essa população que vai sair do trabalho escravo para a vida livre num país que se pretende moderno, né? Então, nesse momento em que essas instituições estão sendo estruturadas, também estão sendo incorporadas no Brasil teorias raciais que vão dizer que as pessoas negras e indígenas, elas são menos inteligentes, elas são menos humanas, elas têm menos capacidades cognitivas. Então vão sendo produzidas uma série de ideias e práticas que se constituíram, que se mantêm no tempo até hoje. Não à toa a gente tem uma produção, né, de encarceramento seletivo de pessoas negras e indígenas no Brasil, ao passo que a gente tem a isenção quase que completa das pessoas brancas das suas responsabilidades criminais. Eu vejo que a gente aceitou a tortura de uma maneira que ela é usada de uma forma bem indiscriminada, né, na nossa sociedade. Nós temos convenções, tratados, né, a promulgação brasileira da própria Constituição se baseia na promulgação dos direitos humanos como uma tática, né, de resolver os conflitos, os diversos conflitos que a gente tem civil. Nós temos promulgado essas normas, né, dentro do regimento brasileiro, só que quem executa e quem legisla essas leis no Brasil se esquece dos nossos princípios, né? Então, a gente acaba se aceitando a tortura como um método de resolver os conflitos que a gente tem na sociedade. O que é tortura?
Tortura é só aquilo previsto em lei? E o que não está previsto em lei é considerado tortura? Para isso, nós temos a tortura típica e a tortura estrutural. A tortura típica é aquela prevista em lei que configura crime de tortura. E temos 3 legislações principais que tratam desse assunto: a Constituição Federal, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes e a Lei 9.455. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3º, coloca: ninguém será submetido à tortura ou tratamentos cruéis ou degradantes. Mas o que é a tortura? O que é o ato em si, para fins legais? A tortura típica é a violência empregada contra alguém, seja ela física ou mental, no intuito de obter informações, de castigar essa pessoa como uma medida de caráter preventivo, uma forma de intimidação ou por discriminação de qualquer natureza. Então, a tortura, para fins legais, para configurar um crime de tortura, é aquela agressão física ou verbal contra outra pessoa. Para a Convenção, a tortura é aplicada apenas por funcionários públicos ou pessoas em exercício de função pública. Para a Lei 9.455, e para aquilo entendido no Brasil hoje, qualquer pessoa pode cometer o crime de tortura, mas se ela for um funcionário público, a pena do crime de tortura aumenta. Porém, a gente pode considerar só aquilo que está na lei como tortura? Existe também a tortura estrutural. A tortura estrutural é aquela quando faltam qualquer tipo de garantia ou direito básico à pessoa presa. Então, se falta alimentação na unidade prisional, se falta água, se falta cama suficiente, colchão, se a pessoa é proibida de ver os seus próprios parentes, tudo isso configura tortura estrutural. Então, podemos entender que o cárcere por si só é um ambiente de tortura. Gostaríamos de pensar a tortura na realidade dos cárceres em 3 dimensões prioritariamente. A primeira dimensão é a tortura da violação dos direitos que antecede a chegada nos cárceres. A tortura provocada pelo racismo estrutural, que por si já gera o preconceito, a negação da dignidade das pessoas. A tortura pelas estruturas sociais violentas que negam a dignidade das famílias mais pobres ou a inexistência de políticas públicas que ofereçam a garantia de dignidade da população. Porque sim, são essas pessoas, mulheres e homens, frutos desses contextos sociais mais desiguais, que vivem muito mais a negação do que a afirmação dos direitos, que já são parte do contexto torturante do próprio sistema prisional que temos na realidade social brasileira. A segunda dimensão é o encarceramento por si só. A privação de liberdade é a negação do princípio ontológico, que poderíamos dizer, da pessoa humana que nasceu para a liberdade, para expandir e construção de horizonte. Se já foi privada dos seus direitos fundamentais e muitas vezes submetidas a humilhações antes do sistema prisional, quando ela é condenada à privação de liberdade pelo modelo parcial e de classe que a nossa justiça está colocada, ela apresenta ainda mais a sua face torturante e a sua característica perversa contra a dignidade da pessoa humana. E a terceira dimensão é o não lugar do cárcere. É o não lugar da qualidade de vida, é o não lugar da harmonia, da convivência humana, é o não lugar da alimentação saudável, da saúde com dignidade. Embora o princípio teórico
da privação de liberdade diga que a pessoa privada de liberdade tenha direito a todos esses benefícios, a gente sabe que a realidade brasileira não corrobora com essa verdade. Em primeiro lugar, para fazer uma abordagem sobre a tortura no Brasil, é importante destacar que a tortura é uma forma particular de violência de Estado, ou seja, é uma particularidade da violência do Estado, e inclusive sendo uma das mais aviltantes, uma das mais graves. Quando a gente analisa o Estado, quando a gente aborda o significado do Estado, devemos levar em consideração que o Estado não é neutro. O Estado, na sociedade capitalista, é um Estado representa uma relação de classe. Uma relação de classe bem determinada, ou seja, embora saibamos e consideramos que o Estado seja um espaço de luta social, e tem que ser, devemos levar em conta que o Estado ele representa uma luta e os interesses de classe. Tanto se nós pensarmos, quem são as vítimas, a seletividade penal, quem são as vítimas prioritárias dos aparelhos de repressivo do Estado, são aqueles segmentos pobres, paupérrimos, negros, em sua grande maioria, na particularidade brasileira, são pobres, negros, jovens, destituídos de acesso à riqueza, com baixa escolaridade. Imagina você estar num espaço em que você não sabe o que está acontecendo com a sua vida, o que está acontecendo com os seus filhos, se você vai ter direito a ir ao médico, se você vai ter direito a uma consulta. Isso é o que acontece com as nossas mulheres presas. As nossas mulheres presas, a grande maioria, estão muito distante das suas famílias por conta que no país nós só temos poucos presídios destinados à mulher, então normalmente ela é transferida para um desses presídios regional que fica distante da casa da sua família. E como a sua família é pobre, normalmente não tem como ir visitá-la. E ela fica completamente sem qualquer tipo de comunicação com a sua família. Quando você é presa, muitas vezes provisória, você poderia estar juntamente com a sua família, mas o Estado lhe nega esse direito, te coloca atrás das grades, enquanto você nem foi condenada. Então você não sabe se você é inocente ou não. Então o Estado te tortura 24 horas por dia. Quando a gente fala de tortura no sistema prisional contra a população LGBT, essa tortura ela tem várias nuances, Ela não é só uma tortura física, não é só uma tortura psicológica. Essa tortura também é alimentada por uma via burocrática que tenta apagar a existência da população LGBT no sistema prisional. Essa tortura, então, ela começa a partir do momento em que nós vivemos em um sistema prisional em que não respeita a diversidade de mulheres LGBTs, principalmente quando falamos de mulheres travestis e transexuais, quando o sistema não possui dados desagregados sobre gênero, sobre identidade de gênero. Isso tudo alimenta a tortura contra a população LGBT. Porque sem os dados, infelizmente, no sistema que nós operamos
vivemos hoje, não existem políticas públicas. Então, por uma questão lógica, nós percebemos como a vida das mulheres LGBTs, da população LGBT encarcerada, é uma vida totalmente sob tortura. Né? Porque a partir do momento que você é jogado, é lançado dentro de um sistema que já é cruel por si só, pela sua existência, e quando esse próprio sistema cruel ele nega suas especificidades lá dentro, esse sistema está projetado para te matar. Esse sistema está projetado para te extirpar do convívio social de uma vez, te obliterar. Então, as mulheres hoje, LGBTs, que mais sofrem violências e torturas dentro do cárcere são as mulheres negras, travestis e transexuais. E essa tortura, que frise-se bem, que não é só essa tortura física, essa tortura psicológica. Nós também temos uma tortura alimentada pela via burocrática que tenta apagar todas as especificidades e todas as identidades LGBTs no cárcere. Quem são as pessoas responsáveis por essas torturas dentro das unidades prisionais? São os agentes penitenciários, os coordenadores responsáveis pelo plantão, os diretores, bem como os gestores da secretaria que cuida do sistema prisional, que sabem de todas as coisas que acontecem dentro das unidades, porque denúncias não faltam, notificações, ofícios, denunciando todos os atos de torturas que acontecem dentro das unidades. E nada fazem para que esse cenário mude. O judiciário também é responsável por essas torturas. Porque o judiciário sabe, porque recebem também denúncias e nada fazem, né? Lavaram as mãos, a ponto da AMAGES, que é a Associação dos Magistrados de Minas Gerais, em uma nota dizer que os juízes das varas de execuções penais não são responsáveis por fiscalizar o sistema, que isso não é de responsabilidade deles fiscalizar os presídios. Né? Também é responsável o Estado, porque é o Estado que gere o sistema prisional. Ele que é responsável, né, por gerir o sistema. Em Minas era antes o GIT, Grupo de Intervenção Tática, hoje é GIR, Grupo de Intervenção Rápida, que foi criado para, em tese, como o nome já diz, fazer intervenções. Intervenções essas que seriam início de motim, brigas no pátio, na cela, rebelião, para eles fazerem, né, uma intervenção tática, se preciso fosse. Esse grupo ele está sendo usado dentro das unidades prisionais até para tirar os presos para o banho de sol. E durante esse procedimento de tirar os presos das celas para irem para os pátios, eles promovem verdadeiras sessões de torturas. Torturas físicas, torturas psicológicas, porque xingam os presos de tudo quanto é nome ruim, dá chinelada no rosto dos presos, chutes, né, socos, faz o tal do corredor, acho que polonês, se eu não me engano, tinha um nome, onde os presos têm que passar correndo, o que ficar por último apanha, o que escorrega e cai apanha, sabe? Então, a ponto de que tem muitos presos que não saem mais para o banho de sol para que não ter que passar por essas humilhações. Este grupo, né, do GIR, eles adentram dentro das celas nas madrugadas e acontece de ter vez de ficar naquela cela ali, naquela ala, naquele pavilhão, a madrugada inteira promovendo sessões de torturas. Né, batem nos presos, espancam, machucam, jogam spray de pimenta no rosto dos presos, sabe? E batem muito.
muito, 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 a ponto de quebrar costela de preso, quebrar perna de preso, né, dente. São verdadeiras sessões de torturas que acontecem dentro do sistema prisional. Existe também a tortura psicológica, tanto com o preso quanto com o familiar do preso. Porque é tortura para um familiar ficar 2, 3, 4 horas numa fila para poder entrar dentro de uma unidade prisional para ver o seu familiar que ali está privado de liberdade. E essas horas, sejam debaixo de chuva, debaixo de sol, passam por inúmeras filas, tá? Por inúmeras humilhações para poder adentrar no sistema. Muitas vezes você está na fila de um presídio, de uma unidade para você poder entrar, você vê pessoas que já entraram voltando. Aí pergunta, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Por que você não vai visitar? O meu filho foi transferido de ala, ou de galeria, ou de pavilhão, né? Porque tem unidade que tem ala, tem unidade que tem galeria, tem unidade que tem pavilhão. Ele foi transferido, a visita dele não é hoje. O meu familiar está de castigo, ele não vai receber visita hoje. O meu familiar foi transferido. A pessoa sai de casa, faz todo aquele preparo para poder ir na unidade fazer a visita do seu familiar e ela chega na porta, enfrenta aquela fila toda para quando ela chegar lá dentro, ela receber a notícia de que ou o familiar não está de castigo ou ele foi transferido para outra ala e a visita dele não é naquele final de semana ou até mesmo foi transferido de unidade prisional. Eu sei o que é você ter que ir para uma fila, você ter que ficar, né? Que hora que eu vou entrar, que hora que eu vou conseguir, e aquele negócio todo, e será que eu vou entrar hoje, pegando com Deus para dar tudo certo, para você poder adentrar, né, na unidade prisional. É uma tortura muito grande, é um sofrimento muito grande. Familiar de preso sofre muito. Essa tortura psicológica que eles fazem com os familiares, ela machuca muito, sabe? É muito doloroso. Você quer saber como que é o sistema? O sistema é munducão. Se lá fora a gente sobrevive, aqui a gente morre e revive. Quando eu cheguei nesse lugar aqui era só medo, só pavor, só. Não dormia não. Só tinha agressão, morria de medo. Tinha até umas aí que queria me bater, umas da antiga. Queria me bater. As outras presas que não deixaram, porque eu tava grávida. Depois o tempo passou e eu me acostumei, né? Tive que aprender a me defender também. Foi numa dessas que minha pena aumentou. Que eu me envolvi numa briga aí. Era para eu sair em 1 ano. Aí aumentou minha pena para 3. Crime? Que crime? Eu não cometi crime, não. Não, crime é o sistema aí que faz aí, deixando um monte de gente com fome. Imagina uma mãe ver os 3 filhos morrendo de fome. E eu mesma. Eu fui sair para roubar mesmo. Fui roubar comida para os meus filhos comer, aí me botaram aqui dentro. Crime. Isso não é crime não, isso é questão de sobrevivência. 3 filhos nas costas, grávida. Não tem jeito de arrumar emprego assim, né? O pai dos meninos mesmo não ajuda. Sumiu aí no mundo. Não assumiu, sumiu, né? O sistema prisional é um sistema mortífero, um sistema torturante, não só aqui no Brasil. Eu podia já visitar um presídio em Johannesburgo, na África do Sul,
que também é um sistema altamente torturante, desumano. Também nos presídios que visitei na Alemanha, eu percebi que, embora aparentemente os presídios são limpos, celas individuais, com mais respeito à dignidade do ser humano, mesmo assim, o sofrimento, a dor é a mesma. Prisão é prisão. Pode ser grade de ouro, pode ser algemas de ouro, mas ainda são grátis, ainda é algema. E eu me pergunto, um agente da pastoral carcerária, quando entra no cárcere e vê toda essa situação desumana, o que fazer? Me vem a pergunta, o que Jesus faria? O que Jesus faria se ele entrasse hoje num complexo prisional com 5.000 presos, entra numa ala com 500 pessoas amontadas, doentes, espancados, com fome, sem lugar para dormir? O que Jesus faria?